Olá, nesse vídeo eu quero testemunhar uma experiência que eu tive, uma visão espiritual com o Tribunal de Cristo. Foi uma visão que eu tive há quase 3 anos atrás. Então, o intuito desse vídeo é compartilhar essa experiência que eu tive, mas também trazer um estudo profundo, uma revelação que o Espírito Santo me trouxe. E as visões que o Senhor te entrega, muitas vezes são para te inspirar a buscar por conhecimento, para trazer um conserto sobre a sua vida ou sobre a vida de outros. E também as visões de Deus são uma direção para a nossa vida. E eu tive uma visão, então, com o Tribunal de Cristo. E eu quero aqui relatar com detalhes tudo o que eu vi. E eu quero trazer também um estudo, um conhecimento sobre esse tema que eu só fui me aprofundar realmente esse ano. Realmente esse ano eu fui buscar entender essa visão. Então se trata de uma visão escatológica, é uma visão que está lá em Apocalipse. Mas para me ajudar aqui com o canal, para me ajudar aqui compartilhar, continuar compartilhando as minhas experiências que eu tenho com o Senhor, eu convido você a deixar o seu curtir aqui embaixo. Através da sua curtida, o YouTube ele começa a recomendar os vídeos para mais pessoas assistirem. Então você pode ajudar o canal, você pode ajudar a avançar, a que essa mensagem chegue a outras pessoas curtindo esse vídeo. E se você não é inscrito, eu também te convido a se inscrever. Aqui eu sempre compartilho os meus testemunhos, compartilho também aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo, os ensinamentos que eu tenho aprendido com ele, eu tenho compartilhado tudo aqui, eu te convido a se inscrever. E me siga também no Instagram, é @anacarolina.grosso. Eu vou deixar aqui por escrito. Lá eu estou sempre presente, então me sigam por lá também. Então vamos começar esse vídeo para trazer um pano de fundo do que se trata essa visão. A época que eu estava vivendo na minha vida não era uma época muito boa, né? Uma época boa minha espiritualmente. Eu passava muito tempo centrada em mim, sabe? No egoísmo, nos meus treinos, nas minhas dietas, na minha casa, na minha vida, em tudo que me cercava, né? Eu estava centrada em mim. E eu não estava passando os meus dias com a expectativa de conhecer mais o Senhor. Embora entenda, eu ia semanalmente na igreja, eu fazia toda semana também uma célula da igreja de crianças aqui em casa, e mesmo assim eu não estava vivendo com essa expectativa. E para vocês verem que as visões, as experiências que as pessoas têm, visões com Deus, ela não é sinônimo de viver em santidade. Por mais que eu entenda também que quanto mais você busca o Senhor, né, quanto mais você busca o Senhor, mais você tem visões, mais você tem experiências com Ele. E aí você fica mais sensível, então, né, para ter uma quantidade maior de visões. E eu tinha na época uma amizade que nós falávamos muitas coisas que não agradavam o Senhor. Tinha fofocas, intrigas, maledicência mesmo, papos imorais também. E detalhe, tudo isso não estava me incomodando, porque eu não estava cheia do Espírito Santo, então isso não me incomodava. Eu não jejuava, eu não orava, eu não lia a Bíblia, mas essa não foi a minha primeira experiência com Deus. Eu tive outras experiências depois que eu me converti. Desde a minha conversão, lá em 2012, eu fui muito radical na minha vida. Eu me aprofundei, eu comecei a ler a Bíblia, sabe, a estudar a palavra, a ter intimidade com o Senhor, né? Tempo de oração, tempo com o Senhor. Eu fui muito radical, mas foram se passando os anos e eu fui se esfriando, que é o que acontece com todos que não se alimentam do que é do céu. Então eu fui marcada assim por muitas experiências com o Senhor nessa época. Eu vinha tendo muitas experiências, mas elas foram ficando espaçadas, espaçadas. E para você ver, né, que o Senhor ele te convida a mergulhar em águas mais profundas, porque quando você fica na praia, você fica uma pessoa muito mais suscetível de sair da água, porque você já está no raso, né? Você já está com as águas nos tornozelos. Então é muito mais fácil de você se contaminar, de você sair, né, de você não entrar mais
profundo, mas sim, se você não está se alimentando do Senhor, você sai, né? Você tem uma vida contaminada. Então foi esse o tempo que eu me esfriei, eu não tinha intimidade com o Senhor, eu não tinha arrependimento no meu coração, até que eu tive essa visão. Eu tinha acabado de voltar da academia e eu fui tomar banho. E eu tenho muitas experiências com o Senhor tomando banho, porque eu acho que é um tempo onde a gente fica sós, né? Um momento onde a gente só escuta o barulho da água. Então, é um momento que eu creio que nós ficamos mais sensíveis ao Espírito Santo. Então, eu tive essa visão. Então, eu vou contar agora a visão que eu tive com detalhes. Eu, a princípio, eu estava tomando banho naquele tempo de fechar os olhos, né, para descansar no banho. Eu tive imediatamente uma visão. Eu vi uma sala toda branca. Essa sala branca, ela tinha o altar, e eu não conseguia olhar a parte do altar, mas eu olhava mais a sala, mas eu sabia que tinha um altar porque eu chegava a enxergar um trecho. Eu vi o degrau que tinha, né? O degrau que formava-se um altar com cerca de 30 centímetros, assim, era pouca coisa, formava-se um altar. E a sala era toda branca, como eu disse, o chão era branco e ela era cercada por um muro que contornava toda a sala. E esse muro também era branco e esse muro tinha cerca de 1 metro de comprimento. Das duas extremidades da sala, na ponta do altar, pensa que aqui tem o altar, né? Tem o altar. Dos lados dos altares, tinham duas portas. Uma porta à direita do altar e uma porta à esquerda do altar, né? Você olhando do altar para a sala, tinha essa configuração. À direita uma porta, à esquerda outra porta. E a porta da direita era guardada por um anjo. E esse anjo, eu acho que tinha uns 3 metros de altura, porque ali tinham pessoas, e comparado às pessoas, ele era muito maior. E ele guardava a sala com uma espada. Ele tinha uma espada na mão e ele era muito alto. Eu não vi o seu rosto, mas ele não tinha um rosto humano. Não era humano, o rosto. Não sei identificar, mas era uns 3 metros de altura. E e então formava-se duas filas. Uma fila da porta da direita, as pessoas ficavam do lado de fora, então, porque tinha um anjo guardando a porta. Então, as pessoas não tinham ainda autorização para entrar naquela sala. Então, ficava só uma fileira de pessoas do lado direito e uma fileira de pessoas do lado esquerdo. E eu, na minha visão, eu me via como se fosse a primeira pessoa da fila da porta esquerda. E não tinha nenhum anjo guardando a minha porta, só a porta direita. E eu olhava para a sala, né? Nessa visão, nesse ponto de vista, eu olhava a sala. Então, e continuando, essa sala tinha cadeiras, como se fosse num tribunal, que se forma as fileiras, né? Uma fileira aqui e uma fileira ali, e se forma várias fileiras, né? E no meio tem um corredor, e as cadeiras eram todas brancas, mas não era um branco normal, ele era como se fosse de pérolas, tipo cadeiras inteiriças, sabe? Cadeiras inteiriças de pérola. Brilhava como se fossem pérolas mesmo, esculpidas numa cadeira. Era uma cadeira de pérola. E todas as cadeiras eram iguaizinhas, como eu disse, e formava-se aquele corredor no meio, como se fosse um tribunal, parecia muito um tribunal. E assim, nós aguardávamos do lado de fora, porque a gente não tinha autorização de entrar na sala. E até essa fileira que se formava, né, como eu olhava da porta esquerda para dentro da sala e eu via a porta da direita, eu olhava aquelas pessoas enfileiradas ali e não tinha fim. Era uma fileira de pessoas em pé. As pessoas aguardavam em pé, uma atrás da outra. A fileira era uma pessoa atrás da outra e as pessoas ficavam em pé atrás do anjo. Tinha um anjo bem na porta e as pessoas ficavam atrás. E até a primeira pessoa da fileira era o meu marido e as outras eu não conhecia, só reparei que era o meu marido, a primeira pessoa da fila. E ali formava-se ali uma fila assim interminável, que não tinha fim aquela fila. Então essa foi a visão que eu tive. Ali na hora eu fiquei muito impactada. Pensa, eu fiquei muito impactada na hora.
Eu até fechei os olhos novamente para ver se eu via, porque entendam, a visão, muitas vezes uma visão que a gente tem, ela não está comparado ao tempo Cronos, que é o tempo da Terra. É como se fosse uma visão do tempo Kairos, que é o tempo da eternidade. Então, no abrir e fechar de olhos, eu pude ver tudo isso. Sim, assim, é sobrenatural, entendeu? Eu não vou falar que eu tive outras visões como essa, sabe? Eu tive outras visões, sim, mas essa visão, assim, foi muito sobrenatural. E, e assim, num flash, eu vi coisas que poderia dar 5 minutos, sabe? Se eu visse, porque eu fiquei olhando todos os detalhes. Eu lembro que eu olhava todos os detalhes. Foi muito sobrenatural. Não foi no tempo Cronos que eu tive a visão, foi no tempo Kairos. E depois dessa visão ainda passou cerca de um ano até eu me afastar dessa amizade, porque depois dessa visão eu comecei a buscar mais o Senhor. Trouxe isso na minha vida, trouxe um grande despertar na minha vida, essa visão que eu tive, foi muito impactante. Então, eu comecei a buscar mais o Senhor e ali o Espírito Santo, né, trabalhando na minha vida, me trouxe um incômodo muito grande nessa amizade. Então, eu me afastei dessa amizade depois, cerca de um ano depois. E essa amizade não me fazia bem, né, lá. Então, quando eu me afastei, por mais que seja uma boa pessoa, não era uma pessoa que estava aliançada com o Senhor, tinha realmente um compromisso, né? Ela vivia uma vida de libertinagem com o Senhor, né? Servia o Senhor, mas servia também o mundo. E quando eu me afastei dessa amizade, minha vida mudou da água para o vinho, espiritualmente, assim falando, sabe? Mudou muita coisa. E, e ali muita coisa começou a acontecer na minha vida, coisas que estavam bloqueadas, coisas que estavam como se fosse com as portas fechadas, sabe? Bloqueadas mesmo. As bênçãos retidas começaram a acontecer muita coisa na minha vida. Eu encontrei amizades genuínas, comecei a encontrar amizades de Deus. Eu encontrei o Senhor, né, me levou até encontrar um ministério que era de mulheres. No princípio era só de mulheres, hoje já tem de homens, mas basicamente são mulheres. E esse ministério eu ali fui envolvida, né, junto com elas naquela ambiência de mulheres que buscavam muito o Senhor. Então ali eu fui desafiada a fazer jejuns, oração, leitura da palavra de forma intencional, estudo da palavra. Ali eu comecei a mergulhar em águas mais profundas porque eu tive contato com essas pessoas impactaram a minha vida, e isso despertou em mim fome e sede de Deus. E ali eu pude começar a viver experiências lindas com o Senhor, muitas outras experiências, coisas que eu conto aqui no canal, que já tem vídeos gravados e muitas outras que eu ainda nem contei, que eu quero compartilhar, né, aqui no meu canal. Mas o foco desse vídeo é sobre essa visão, né? Que aí depois eu fui pesquisar sobre referências bíblicas. Na verdade, foi o ano passado que me gerou essa curiosidade de despertou, né? De começar a buscar esses temas escatológicos para estudar. Eu já vim estudando um tempo antes, mas sobre essa visão, né? Buscar entender onde que está em Apocalipse foi só o ano passado. E essa sala que eu vi era um tribunal. Era um julgamento. Ia acontecer ali um julgamento. Era como se fosse um tribunal. Na Bíblia, na escatologia, né, se a gente olhar tribunal, existem dois tribunais. Existem o tribunal de Cristo e existe o trono branco. O trono branco é para o julgamento final. E ali falam que os cristãos, depois eu vou falar mais tarde, né, mais sobre isso. Ele fala que nós, os cristãos, aqueles que cremos em Jesus, não passamos nesse juízo. E o trono branco, que é o trono que o Senhor ele vai queimar, né? E vai para ver aonde que se as nossas obras que nós fizemos aqui na terra, elas vão virar madeira, feno, palha ou se vão virar pedras preciosas. É o tribunal onde nós receberemos os nossos galardões, as nossas heranças lá no céu. E até pouco tempo atrás eu pensava que essa sala do julgamento era a visão do trono branco, porque é tudo branco.
era tudo branco. E mais um ponto muito importante, né? Como eu disse, que os crentes não passarão nesse juízo final, e ali o meu marido estava, eu estava, então não era a sala do trono branco, era o tribunal de Cristo. E aí eu vou ler para vocês uma referência bíblica que está lá em João, capítulo 5, versículo 24. Eu vou abrir aqui a Bíblia. E eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, os que creem em Jesus, como eu disse, não passarão no juízo final. E as filas que eu vi das pessoas, né, como eu disse, o meu marido estava na fila, e nós cremos em Jesus, nós cremos no nosso coração, então a visão que eu tive não foi do trono branco, que é o julgamento final, mas se refere sim ao tribunal de Cristo, onde o Senhor vai julgar as nossas obras e vai nos recompensar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que eu vou abrir aqui, diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, todos nós que cremos vamos passar por esse tribunal, e quer nós tenhamos feito boas obras, ou quer nós tenhamos feito más obras, todos passarão. Nós vamos passar por esse tribunal para avaliar as nossas obras que nós fizemos depois da nossa salvação. E um ponto importante que eu quero deixar frisado nesse vídeo é que nós não somos salvos pelas nossas obras, porque ninguém pode fazer nada, ninguém pode fazer absolutamente nada para ser salvo, né? Nós somos salvos pela graça, a graça de Deus por nós, né? Mas as nossas obras são sim uma prova da nossa fé. Porque a palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. Então as obras, elas sim acompanham a nossa fé. Deus, ele diz na sua palavra que ele nos salvou para as boas obras. Então o Senhor, ele te chamou para você cumprir o seu chamado. E existe uma linha do tempo de Deus. Existe a criação, onde o Senhor nos criou perfeitos em Gênesis, e existe a queda, existe o pecado, existe a corrupção total do homem. E o Senhor, ele ali na sua perfeição, né, ele fez um plano de restauração, ele fez um plano perfeito para restaurar todas as coisas que ele criou. E Deus, ele enviou um Messias, ele nos enviou Jesus para que esse plano acontecesse em duas etapas, né? Jesus vence o pecado e a morte, ele foi para o céu para ser coroado e ele vai voltar como um rei, ele vai voltar pela segunda vez. E após essa restauração, após essa volta dele, vai ser um momento eterno, vai ser um momento sem fim. Ainda vai acontecer muitas coisas escatológicas que eu não vou entrar nesse assunto com vocês para não confundir a mente, porque esse vídeo é mais sobre o tribunal. Mas nessa segunda volta de Jesus, o Senhor vai reconciliar, né? Vai restaurar todas as coisas, vai finalizar isso. Nós já somos vitoriosos em Cristo. Amém? Mas ainda o plano de restauração ainda está acontecendo. Em Lucas, capítulo 19, dos versículos 11 a 27. Eu não vou acabar não abrindo, mas eu vou deixar aqui escrito, porque é bem comprido. Jesus, ele conta a parábola dos talentos. Quem lembra? E os talentos, na verdade, são os dons que o Senhor nos dá, os dons do Espírito Santo, que ele nos dá, que são equipamentos para servir os outros, equipamentos para nós cumprirmos as nossas obras. E o Senhor, ele tem nos entregado dons neste tempo, porque nós somos os seus servos. E nesse tribunal de Cristo, né, Jesus, ele vai querer saber o que você fez com os dons que você recebeu. Tudo que o Senhor te disponibilizou para você cumprir as obras do seu chamado. Ele vai querer saber o que você fez dele, assim como na parábola dos talentos, quando o proprietário ali, né, o patrão, ele chega, ele quis saber o que foi feito com os talentos que ele deu para cada um. E aí eu vou ler para vocês João, capítulo 6, versículo 28 e 29, que diz assim:
Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então, Jesus fala que a obra é uma só, é crer em Jesus. A obra é uma só, é revelar Jesus, é revelar a obra de Jesus. E esse é o nosso chamado, é nós revelarmos Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao 15, eu escrevi aqui, eu vou ler porque eu gostei dessa versão que diz assim: porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce do que já está posto, que é Jesus Cristo. No entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir sobre esse alicerce. Alguns usam ouro, prata e pedras preciosas, e outros constroem com madeira, com feno e até mesmo com palha. E está prestes a chegar um tempo de prova, no dia de Cristo, para verificar que tipo de material cada construtor usou. O trabalho de cada um será aprovado pelo fogo, para que todos possam ver se ele se conserva o seu valor ou não, e o que é verdadeiramente foi realizado. Então, todo construtor que edificou sobre o alicerce com materiais certos, cujo trabalho permanecer, essa receberá sua recompensa. Entretanto, se o que alguém construiu queimar-se, ele terá um grande prejuízo. Ele mesmo será salvo, mas como um homem fugindo através de uma barreira de chamas. Então fala que nós seremos salvos de qualquer forma, mas nós seremos salvos como um homem fugindo através de uma barreira de chama. Então nós não seremos salvos com honras, né, com galardões, com recompensas, com heranças, nós seremos só salvos. Então, tudo que você fez vai ser provado pelo fogo e, ao final de tudo, né, pode ser comparado com pedras preciosas, com ouro, com prata, ou pode ser comparado a madeira, feno e palha, que no final só sobra cinzas, né? Que no final só tem chama e não sai nada, só são cinzas. Então, o que eu pude extrair daqui, né, é que tem muita gente que tem ali seu chamado, tem muita gente que vai pregar, vai profetizar, mas vai fazer para ganhar dinheiro, vai fazer por benefício próprio. Quantos, né, que a gente vê aí que as pessoas fazem as obras de Jesus, mas por orgulho, por exibição, por reconhecimento de homens, né, por isso, né? O Senhor ele vai julgar as nossas intenções. Eu creio que as nossas obras elas viram pedras preciosas quando tudo que nós fazemos são para o Senhor, né? A intenção do nosso coração. E esse julgamento só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode saber a intenção do seu coração. Por isso, né, que Jesus diz que naqueles dias muitos dirão: Senhor, mas eu expulsei demônios, eu curei pessoas em teu nome, né? E Jesus vai falar: aparte-se de mim que eu não te conheço. Porque Jesus fala que nesse dia ele vai separar o joio do trigo. É nesse dia que o Senhor ele vai separar, né, aqueles que têm frutos daqueles que não frutificaram nada, porque você sabe a diferença do joio e do trigo? O trigo, quando você raspa, ele sobra os frutos, e o trigo, ele, você raspa e ele não sobra nada, né? Então, e eu creio, né? O Senhor fala que não vai arrancar o trigo antes, o joio antes, porque quando ele arranca o joio, acaba levando o trigo junto, porque diz que o joio e o trigo, eles crescem juntos, mas o joio, ele se entrelaça no meio da raiz do trigo. Quando ele vai crescendo, ele se entrelaça. Ele se entrelaça assim no meio da raiz do trigo. E aí, se você arranca o joio, você leva embora o trigo, né? Porque está. Mas quando você deixa crescer o trigo, ele amadurece e ele frutifica e ele fica pesado. E à medida que ele fica pesado de tantos frutos, ele se inclina. E eu ouvi uma pessoa dizendo, e aquilo mexeu comigo, é que se inclina em humildade, se inclina em reverência, em temor, respeito, sabendo que é o Senhor que faz todas as coisas, a glória é do Senhor, e nós somos somente os teus vasos, os vasos que ele usa, né? O azeite precioso, aquilo que é precioso em nós, vem tudo do Senhor, né? Nós somos somente os vasos dele. E o joio,
e o joio ele cresce reto, porque como ele não tem peso nele, ele cresce cada vez maior, ou seja, né, aquela pessoa que vai ficando cada vez mais orgulhosa, cada vez mais querendo se aparecer, né? Então nós podemos ver nisso, né? Aqueles que têm frutos daqueles que não têm os frutos do Espírito. Por isso também o Senhor, ele faz distinção entre as ovelhas e os bodes, né? Ele diz na palavra do Senhor que no tribunal, na sala dele, as ovelhas vão ficar do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Entendam que eu me vi do lado esquerdo, entendam que naquela época eu estava totalmente fria espiritualmente, sem arrependimento. Eu estava do lado esquerdo naquela visão. Eu estava na fileira dos bodes e meu marido estava na fileira das ovelhas. E as ovelhas, se vocês forem pesquisar a diferença das ovelhas e dos bodes, as ovelhas, elas são mansas. As ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor. Quando Deus fala, elas ouvem, elas são obedientes. Ao contrário dos bodes, os bodes não são obedientes, eles são rebeldes, eles não reconhecem a voz do Senhor, né? E na sala do julgamento. Então, é isso. Eu me via na sala da esquerda, porque naquele tempo eu não tinha arrependimento. Eu era uma pessoa rebelde, eu era uma pessoa maledicente. E o Senhor me tratou. Então, tem solução para todos, né? Tem solução. As pessoas precisam de um toque do Espírito Santo. Então, peça para o Senhor para você ter um coração disposto em obedecer, para você ter um coração humilde, um coração quebrantado, contrito, porque o Senhor não rejeita. O Senhor diz que o Senhor ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. O Senhor, ele sempre está com braços estendidos, né? Enquanto você estende o seu braço, o Senhor já está com o braço dele há muito tempo esperando você. Então, se você gostou desse vídeo, não vai embora sem antes curtir esse vídeo para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E através de um testemunho, de uma experiência que eu tive dessa visão, eu quis trazer um estudo sobre o Tribunal de Cristo. E mais para frente, né, eu trago um estudo falando sobre o trono branco para vocês reconhecerem a diferença, né, da visão que eu tive, que a visão que eu tive foi do Tribunal de Cristo. Então, eu tenho me interessado por esses temas escatológicos, eu tenho cada vez mais me aprofundado mais. Então, se vocês quiserem mais temas escatológicos, comentem aqui embaixo. Queremos, quero mais escatologia, né? Deixa aí a hashtag escatologia para eu saber se vocês gostaram desse tema, ficou muito claro em vocês. Se vocês querem um segundo vídeo falando sobre o Tribunal de Cristo, que ainda há muito mais para ser dito, que eu foquei mais na experiência, né? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu curtir, se inscreva aqui no canal, não esqueça, não vai embora sem curtir. E me siga no Instagram, também @anacarolina.grosso. E me siga então nessa outra minha rede social, porque por lá eu estou sempre presente. Então, um beijo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!